Então, antes de começar o corte, lembrar vocês que a GoCase é a nossa patrocinadora do nosso canal aqui. Vocês têm todos esses produtos à sua disposição. Utilize o cupom FUTEBOLAÇO, que além de ganhar um descontinho no seu carrinho, quem comprar as capinhas, comprando duas, vocês levam 4. Lembrando que na GoCase vocês têm uma linha exclusiva dos principais grandes clubes brasileiros. Você pode usar o nosso cupom que tá passando na tela junto do QR Code ou clicar na descrição do vídeo aqui para ir na GoCase. Mas não esqueça de usar o nosso cupom. Agora, vamos pro corte. Vamos comentar de cara a situação que chamou muito a atenção no último sábado, né? Vasco, Red Bull Bragantino. O Vasco empatou em São Januário por 2-2, saiu perdendo com 5 minutos, uma falha boba do nosso zagueiro Léo, que voltou a ser capitão nesse dia com a ausência do Verratti. O Vasco consegue virar a partida muito rápido no segundo tempo, com 13, 14 minutos já estava 2-1 para o Vasco. O Vasco amassava o Red Bull Bragantino, fazia um excelente segundo tempo, comandado ali pelo Adson e o Payet, que fazia uma bela partida. E o Vasco acaba fazendo algumas substituições e tal, e toma mais um gol tolo, um gol bobo, né? O Elinho, né, jogador do Red Bull Bragantino, entra sozinho para cabecear, uma bola até baixa, ele tem que abaixar a cabeça para colocar no fundo da rede ali do Léo Jardim, aos 43 para 44 minutos da segunda etapa. O Vasco cedeu o empate. A partida de sábado, a gente tem que passar um pouco pelo Léo e a gente tem que debater algumas nuances dessa atuação do Léo e desse empate. Primeira situação que está acontecendo muito é: sai o Léo não pode mais jogar, vai embora. A principal torcida organizada do Vasco, a Força Jovem, também se posicionou, fez uma nota exigindo a não escalação do Léo, inclusive disse que caso o Léo seja escalado novamente, já vai começar uma crise com a escalação. Eu acho que dá pra gente desmembrar o tema Léo aí em vários fragmentos e a gente vai debater um pouco disso aqui, tá bom? Primeiro assunto, essa pressão em cima do Léo, ela é justa? Ela é injusta? Vou começar com esse primeiro assunto. O Léo, nos últimos jogos, tem sido um jogador inconstante. Não acho que o Léo faz partidas ruins uma atrás da outra, mas o Léo faz um bom jogo, aí daqui a pouco vem um próximo jogo, ele comete uma falha no lance capital. Se você pegar aí do jogo do Internacional de Porto Alegre para o jogo do Red Bull Bragantino, quantos jogos tem aqui no meio? 4 jogos? Depois do jogo do Inter, o Vasco vence o Atlético Goianiense também fora, aí ele engata a sequência de 4 jogos agora sem vencer. Ou seja, entre o jogo do Inter, que ele falha no gol do 2-1, e ali quase muda o jogo, porque o Vasco toma uma bola na trave, depois um sufoco danado do Inter, mas consegue sair com a vitória. Entre o jogo do Inter e o jogo do Red Bull, você tem aqui 4 jogos no meio, porque o 5º jogo já é esse jogo aqui do Red Bull Bragantino. Então o Léo levou da falha do jogo do Inter para a falha do jogo do Red Bull Bragantino 4 jogos. Então a gente está falando de uma falha constante. E se você voltar um pouquinho mais atrás aí, teve aquela falha no jogo do Criciúma. Eu tenho uma opinião minha que é um pouco impopular. Eu não acho o Léo mau jogador, mas muito longe de ser um jogador ruim. Eu acho que o Léo tem um problema, e de fato é um problema, que me parece que é falta de concentração. Se você pega o próprio jogo do Red Bull Bragantino, por exemplo, como parâmetro, a falha dele é aos 5 minutos. Depois da falha, o Léo faz um jogo regular. Inclusive, no segundo tempo, lances que o Red Bull Bragantino puxava o contra-ataque, ele, Léo, ia no 1 contra 1 e roubava a bola. Eu lembro de 2 antecipações muito bem feitas dele no segundo tempo e uma jogada, por exemplo, na lateral, que ele chega botando o cara para fora, para lateral com tudo. Ele se recuperou na partida. Mas não adianta você ter também um jogador que durante 90 minutos ele vai jogar bem 80 e durante um lance crasso, que resulta num gol, ele vai falhar. Então, no geral, vamos colocar assim, a grande maioria da torcida do Vasco já perdeu a confiança no Léo. Eu ainda consigo dividir um pouco a situação. Ele tem me passado sim insegurança, porque a qualquer momento ele comete um erro, e erro esse que na posição que ele atua costuma ser fatal. Porém, eu também consigo enxergar
como eu consigo analisar jogo a jogo e não pegar ranço ou pegar carinho demais por um jogador. E aí, por um cara que eu gosto, no dia que ele joga mal, eu não vou falar mal não, porque esse cara eu gosto. Ou o cara que eu odeio, no dia que o cara joga bem, eu não falo que ele jogou bem não, porque eu não gosto desse cara não. Comigo não tem isso. Então, jogou bem, eu elogio, jogou mal, eu critico. Então, eu consigo ver essas duas lados da moeda do Léo. Não acho ele um jogador ruim, acho que ele tem sido um jogador inconstante. E essa inconstância dele tem refletido dentro do time do Vasco. A braçadeira de capitão, que também foi um tema, inclusive colocado na nota pela Força Jovem, eu não vejo como um problema, porque vamos entender que antes do Verratti, o capitão do time era o Léo. E para o grupo de jogadores do Vasco, o Léo é sim uma referência e uma liderança. Goste o torcedor ou não, mas ele vinha sendo capitão já há quase 2 anos, até o Verratti pegar a braçadeira, e o Verratti não estava. Então, assim, o caminho natural do Paiva, toma aí, Léo. E o grupo vê no Léo essa liderança, apesar do torcedor não ver, né? E aí eu posso fazer um parêntese aqui também, né, a respeito da questão de como se constrói esse ranço da torcida do Vasco para com o Léo. Esse ranço inicia em 2023. O Léo é eleito, se eu não me engano, o melhor zagueiro pela esquerda do Campeonato Carioca. Lembrando que o Carioca não é muito parâmetro. O Puma Rodrigues foi o melhor lateral direito daquele campeonato. A gente viu como o Puma Rodrigues defiou no Brasileiro. Eu já vi Lucas Mineiro ser uma baita revelação do Vasco no Carioca e sumir depois. O De Sábato, como volante, também arrebentar no Carioca e depois virar uma tragédia. O próprio Cáceres na lateral direita. Então, Edmilson, que fez gol pra caramba. Eu acho que foi até artilheiro de um campeonato carioca vestindo a camisa do Vasco. Então tem o próprio Gabriel Peck, até o ano passado, a galera brincava que ele era o leão de estadual. Ele voava no Carioca e depois caía. Então, assim, não posso usar o estadual como parâmetro pro Léo. Mas ainda assim, ele era uma das referências e um dos poucos jogadores que mantinham boas atuações naquele período do Maurício Barbelli. O time ao redor dele era muito ruim e ele era o capitão. E o Vasco perdendo. Uma das piores campanhas da história do brasileiro. E o Léo o tempo inteiro ia pro microfone falar. E aí é uma característica dele. Ele é uma pessoa emotiva e é uma pessoa que se abate um pouco nesses momentos e demonstra o que para muitas pessoas é sinônimo de fragilidade. O brasileiro não se identifica e não gosta de homens que choram, homens que mostram sensibilidade. Aí a gente pode levar para o lado do preconceito, a gente pode levar para o lado que quiser, aí a opinião é subjetiva de cada um. E ficou muito rotulada a imagem do Léo, aquela história do capitão chorão, né? Tem até algumas figurinhas de WhatsApp, o Léo com aquela cara de choro assim e tal. Então acontece o ranço ao Léo vem daí. Ele sai, o Vasco começa a formar a zaga depois com Medel e Maicon. Essa é a dupla de zaga titular que mantém o Vasco na primeira divisão. O Léo vai para o banco, ele retorna ao time titular em 2024, quando o Ramon Dias tenta implementar o sistema de 3 zagueiros. Ele queria 2 zagueiros velozes pelos lados, fazia sentido você ter João Vitor e Léo, e um líbero. Esse líbero, a ideia era que fosse o Medel, para poder andar uma casinha para construir quando o time tivesse a bola, e o Maicon acabou sobrando. De zagueiro titular com o Medel, o Léo, que era reserva, ganha uma vaga no time, o João Vitor, que é contratado, ganha uma vaga no time, e o Maicon vai para o final da fila sem merecer, tá? Foi um pouco do que aconteceu. E o Léo vem se mantendo no time. E aí, esse ano, o Léo começa a falhar com um pouco mais de frequência quando ele voltou a entrar no time. Então, o ranço e a construção do hate do Léo, acho que eu consegui explicar ela como um todo aqui. E aí, para encerrar o assunto, Léo, o Léo é um jogador ruim? Não acho que o Léo é ruim. O Léo é veloz, o Léo é um jogador que não é frouxo, ele joga o jogo inteiro, ele tem bom passe, ele é um cara que tem boas antecipações. Qual é o problema do Léo? O Léo parece que ele tem um disjuntorzinho que ele desarma. Já viu quando tu tem aquela casa que o disjuntor não suporta a eletricidade da casa? Aí tu liga o ar-condicionado e o chuveiro quente junto. Daqui a pouco o disjuntor, pum, desarma para não dar curto. É o Léo.
Parece que o disjuntorzinho do Léo tem um limite, e aí alguém aumenta a tensão e pum, o disjuntor dele desarma. É o que tem acontecido com o Léo nesses jogos aí do Campeonato Brasileiro. Então, para falar do Léo, acho que por aqui já dá pra poder esclarecer algumas coisas, é a minha opinião, tá? E cada um tem o direito de ter a sua. E aí, galera, chegou até o final do corte, aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast para ter mais conteúdo e até o próximo corte.